que está próximo o quê? Então, aí o Senhor Jesus estava fazendo uma comparação, falando sobre a figueira, sobre as folhas que brotam. Então, era próximo o verão. Você vê que nós não conseguimos, o ser humano, ele não consegue deter o tempo. O ser humano não manda no tempo. O tempo quem manda é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Mas, olha para mim, por favor. Nós sabemos quando vai chover, quando vai fazer frio, quando vai fazer calor, quando, por exemplo, a pessoa, ela olha para o céu, vai chover, não é assim? Vai fazer frio amanhã, vai fazer muita cerração, amanhã vai fazer um sol forte, um dia forte, aliás. Então, o ser humano, ele tem esse, digamos assim, esse discernimento do tempo, mas não manda no tempo. Então, Jesus estava falando sobre esse assunto. Versículo 33: assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo o quê? As portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Aí no versículo 35: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, que é o Senhor Jesus, senão a quem? O Pai. Está vendo aí? O próprio Senhor Jesus, ele fala: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que o Senhor Jesus estava aqui firmando para os discípulos? Aconteça o que há de acontecer, mas as minhas palavras, ela vai permanecer. Se a senhora, o Senhor, assim eu creio que você crê no céu, você crê na vida eterna, graças a Deus. Mas infelizmente tem muitas pessoas dentro das igrejas evangélicas, inclusive da Igreja Universal, que elas não acreditam, elas não creem que o Senhor Jesus voltará. Elas acham que é uma fábula. Não, tanto tempo que eu ouço falar disso. Eu penso assim: a pessoa boa morreu, vai para um lugar bom. A pessoa ruim fez uma coisa ruim, ela vai para um lugar ruim. Então você tem que mudar esses pensamentos, porque a Bíblia não mostra isso, a palavra de Deus não mostra isso. Então a pessoa, ela tem que entender que tudo vai passar, mas a palavra, ela vai se cumprir. Independentemente se a pessoa diz assim: eu não creio no céu, também não creio no inferno, não tem problema, entre aspas. Você tem o seu jeito de pensar, mas a palavra ninguém pode mudar, porque é o que está escrito. Se os nossos pensamentos estivessem certos, então nem o Senhor Jesus nós precisaria buscarmos. Mas quando a pessoa, ela é humilde de espírito, que ela vê que ela precisa moldar na palavra de Deus, não, pera lá, do jeito que eu estou pensando, se eu caminhar assim, se eu trilhar assim, eu vou perder o mais precioso, que é a minha salvação. Então olha que forte: os anjos não sabem quando o Senhor Jesus voltará, nem o próprio Senhor Jesus e nenhum ser humano na face da terra, a não ser a quem? O próprio Deus, o Todo-Poderoso. Então ele pode voltar daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a 12 meses, ele pode voltar daqui uma hora, ele pode voltar daqui a 10 minutos, ele pode voltar daqui a 10 anos, a 20 anos, a 30 anos, mas ele há de voltar. Faça sol, faça chuva, a palavra, ela vai o quê? Se cumprir. Vamos para o versículo 37. Pois assim como o Pai, no versículo 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, que mais? Bebia, casava, se dava em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho de quem?
Então você vê que Noé tocou a trombeta, demorou mais de 100 anos praticamente para construir a arca. Noé construiu a arca, falou para as pessoas se arrependerem, se voltar para Deus, mas as pessoas não creram, as pessoas não botaram fé, achavam que Noé estava ficando maluco, achando que ele estava velho. Então as pessoas casavam, se descasavam, davam festa. Não que não possa casar, não que você não deva fluir a sua vida, mas as pessoas estavam desapercebidas, as pessoas estavam distraídas. E não é o que acontece hoje. As pessoas estão distraídas, parece que elas estão adormecidas. E principalmente, me perdoa, dentro da igreja. Uma coisa é os incrédulos lá fora, que não tem um entendimento, que não conhece a palavra. Outra coisa é as pessoas dentro da igreja. As pessoas dentro da igreja, isso quando eu falo igreja, estou falando no todo. As pessoas estão anestesiadas. Parece que para elas tanto faz e tanto quer. Tanto fez. Como assim anestesiada? A pessoa, ela não tinha um tempo para orar, não tinha um tempo para ler a Bíblia, não tinha um tempo para ouvir a voz de Deus. Aí ela fala assim: mas meu tempo é corrido, pastor, levanto cedo, tenho que trabalhar, cuidar de casa, cuidar de criança, e etc, e etc, e etc. Não é verdade? Fala, gente. Sim ou não? Mas não tem tempo para almoçar? Vamos começar pelo café da manhã. Tem tempo para tomar café da manhã? Para almoçar? Café da tarde? Tempo para ir no banheiro? Quem foi no banheiro hoje? Se você não foi, vai direto para o médico. Quem está ruim? Você está o quê? Você está com algum problema. Mas todo mundo foi ou não foi? Então, quando se fala distração, é isso que o mal quer. Às vezes você vai conversar com a pessoa, conversa 1 hora com a pessoa, 50 minutos, ela fala de tudo, política, novela, futebol, piada, etc. Mas não fala nada de Deus. Não entra Jesus na conversa dela. Por quê? Porque ela está distante, ela está desapercebida. Hoje nós temos, você vê lá na sua televisão, por exemplo, você coloca lá, sintoniza lá, tem mais não sei de quantos mil canais. Tem lá não sei quantos mil filmes, tantos filmes, filme de romance, filme de ação, filme de floresta, filme de aventura e etc. É série, redes sociais, YouTube, sim ou não? Não é verdade? Então quer dizer, muitas coisas, se nós não vigiarmos, nós acabamos ficando distraídos. E é isso que o mal quer. Você vê só que antigamente, vamos falar, não vamos voltar mais muito lá para trás não, mas hoje você vê a criança de 2 aninhos, vamos falar de 2 aninhos, a criança está lá chorando, o que a mãe faz? Olha como vocês sabem, a mãe faz? Dá celular. Pronto, aí ela pode fazer o que for e a criança está lá. Tem umas que ficam assim, não é assim? Agora tira o celular dela. Tira o celular dela. Mas na sua época tinha celular? Claro que na sua época, eu sei que naquela época a gente não tinha. Mas qual era a distração da criança, das mulheres? Boneca de espiga de milho, panelinha lá, carrinho de lata. Era ou não era? Ou não era? E fazia mal? E hoje, o celular para a criança? Então, pastor, se eu soubesse, não tinha dado telefone para o meu filho. Então, mas é que está. Você viu esses dias, eu até falei aqui, né? Que a mãe, acho que não deixou a moça ir para a festa, ou pegou o celular, sei lá, não lembro muito. Aí pegou o cabelo da mãe. Eu falei esse dia, não falei? Então, mas é assim, vamos em frente. Então, não podemos ficar desapercebidos. No versículo, só uma pausa. Aí o que aconteceu? A arca foi construída. E Noé tocando a trombeta, falando. Toca a trombeta, fala de Jesus para as pessoas lá fora. 1 minuto, não fica falando 20 minutos, meia hora, 1 minuto. 1 minuto com os seus familiares, eu creio que todos já falaram. Fala para o seu vizinho, para quem você trabalha, lá o seu amigo de trabalho. Fala 1 minuto. Se eles crer ou não vai crer, é outra situação. Mas é a nossa
obrigação, entre aspas, ir lá falar de Jesus. A arca foi construída, os animais entraram na arca, a família de Noé entrou na arca, e Deus mandou o quê? O dilúvio. E aí a chuva veio ou não veio? E as pessoas ficaram desesperadas, bateram lá na porta, acredito eu, não está registrado aí, abre a porta. Ele abriu a porta? Não. Morreram homens, mulheres, idosos e crianças. Mas Deus não é amor? Mas além de ser amor, o que Ele é? Ele é justo. Então, a arca está aberta, representa a igreja. Nós representamos os Noé de hoje. Vamos tocar a trombeta. Semana que vem, convida uma pessoa para vir quarta-feira. Esse lugar vazio aí é uma pessoa. Convida, traga, vamos lutar juntos. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te usar. Bom, então, no versículo agora 40 diz assim: então 2 estarão no campo, um será tomado, quer dizer, arrebatado, e deixado o quê? O outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Versículo 42. Portanto, o que ele diz aí? Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso. Tá, aqui Jesus está falando para nós vigiar. É para vigiar a vida dos outros? Porque tem gente que gosta de vigiar a vida dos outros, você sabe, né? Quem conhece gente que gosta de vigiar a vida dos outros? Faz assim, ó. Faz assim para mim ver. Tem gente que quando morrer, 2 caixões, um para o corpo e outro para onde? Para a língua. A língua é maior do que essa gravata aqui, ó. Quando Jesus fala vigiai e orai, Ele não está falando para nós vigiarmos a vida dos outros, mas para nós, eu vigiar a minha vida, a minha esposa vigiar a vida dela, e cada um aqui vigiar a sua própria vida. Vigiar o que você vê, vigiar o que você ouve, vigiar o que você fala, vigiar o que está no seu coração, vigiar o que está dentro da Senhora, guardar os olhos, ter bons olhos, porque tem pessoas que têm maus olhos com o pastor, maus olhos com o obreiro, maus olhos com a oferta, maus olhos com as campanhas da igreja. Então a pessoa ela está na igreja, mas ela tem maus olhos, ela não concorda com o trabalho da igreja, com a direção que a igreja dá, quer dizer, e aí ela vai tentando contaminar outras pessoas, ela vai tentando jogar, destilar o veneno, e assim por diante. Então vigiai, vigia o que está no seu coração. Às vezes a pessoa chama outra pessoa, vamos sair da igreja, vamos para outra igreja, aí aquela pessoa vai, e quando nós falamos assim, não é com medo de você sair da igreja, nada disso, porque a igreja somos nós, mas é vigiar. Vigia o que passa na sua mente, vigia o que a senhora fala, vigia onde você vai, vigia o que você está vendo, vigia as suas amizades. Tem pessoas que por causa das amizades dela, ela saiu da presença de Deus. Tem gente hoje que está lá presa por causa de amizades. Tem gente hoje que está lá no cemitério por causa das más amizades. Então, vigia. Não é o que ele fala aqui para vigiar? Sim ou não? Portanto, vigiar, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Nós não sabemos. Mas, considerar isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vocês viram no vídeo, né? Nós vimos, né? Vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vos apercebidos, porque a hora em que cuidais, a hora em que não cuidais, o filho do homem, o quê? O filho do homem virá. Então, você que ainda não se batizou nas águas, se batize. Pastor, tem uma mágoa no coração, tira essa mágoa. Tira a mágoa, tira o ódio. Se você é uma pessoa que tem maus olhos, pastor, eu sou uma pessoa que tudo que eu vejo, eu não concordo. Então peça a Deus. Ele não falou, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso? Você sabe, não fica perdendo tempo com pessoas que querem debater Bíblia. Não fica perdendo tempo. Não perca o seu tempo, segue em frente. A fé
ela é individual. Então, entenda, só para finalizar, tem um comprometimento com Deus, tem uma vida com Deus. Não vai ser perfeito, nós vamos ser perfeitos aqui nessa terra, mas tem uma vida com Deus, tem a raiz, tem a profundidade. Pastor, não consigo me firmar na igreja. Não é que você não consegue se firmar, é que ainda você não determinou, você ainda está com seus olhos lá para o mundo ainda te agrada, o mundo ainda é o teu amigo. Mas quem quer ser amigo do mundo, a Bíblia diz, se torna inimigo de quem? De Deus. Não dá para servir a Deus e não dá para servir o mundo, é uma escolha, ou a pessoa serve o mundo ou ela serve a Deus. Não existe, eu estou me convertendo aos poucos, pastor. Quanto tempo de igreja? 2 anos. Não. Ou a pessoa é convertida, ou a pessoa não é convertida. Entenderam? Quem é casado? Ou você é fiel, ou você é infiel. Existe meio fiel, meio infiel? Você quer um marido, uma esposa, terça, quinta e sábado é fiel. Segunda, quarta e sexta, domingo é fiel. Você quer isso? Ou fique de pé. Pode fechar a Bíblia, por favor. Vocês entenderam? Muito bem. Fica firme, hein? Fica o quê? Com Jesus. Pastor não vai te salvar, bispo não vai te salvar, obreiro não vai te salvar, teu marido não vai te salvar, tua esposa não vai te salvar. É uma porta. Essa porta ela é larga e estreita. Então cada um vai passar por essa porta estreita. Cada um tem que se esforçar para entrar. Qual é a proposta? Já vou finalizar para buscar o Espírito Santo. Qual é a proposta das trevas do diabo? Fazer a pessoa sair da presença de Deus. Entenderam? Você já viu alguém, conhece alguém que se separou? Talvez aqui nós temos pessoas que era casada e se separou. Você conhece alguém que já se separou? Quem conhece? Conhece? Tá bom. Pastor, eu já me separei, já, tá. Mas não é o seu caso, é só para você entender. Quando o casal se separa, ele se separa da noite para o dia? Como é que faz? Isso, é um processo. Assim também é na igreja. A pessoa não sai da igreja da noite para o dia, ela vai aos poucos. Aí quando surge uma situação, vem cá tu, por favor. Aí está aqui ele, de pastor. Eu não gostei desse pastor. Qual o nome, Felipe? Não gostei. Obreiro, não gostei desse pastor aí, Felipe. Gostava do outro, pastor Roberto. E o cajado que ele falou que ia trazer, até agora não trouxe. Então, mas esse aí eu não gostei. O outro, foi para onde o outro? O outro era tão bacana, não vai mandar muito longe não, foi para Piracicaba, voltou para lá. Então eu vou para lá também. Aí assim. Então você, eu não gostei disso. Eu gostei do outro. Não, pastor, obreiro, sua esposa, seu marido, sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, ninguém vai poder te salvar. Obrigado. Somente o Senhor Jesus. Amém? Feche os teus olhos, por favor.